estávamos falando de que existe todo um ambiente intelectual provocado por essas transformações que estão acontecendo de forma aceleradas no campo econômico e social e que levam ao surgimento da sociologia e um pensamento preocupado com explicar as características do mundo social. É interessante salientar de que esse processo de transformação e de revoluções e de mudanças na concepção do mundo e da vida também teve origem a uma reação profundamente conservadora que se rejeitam essa transformação e essas ideias baseadas no indivíduo e na razão. Eu queria mencionar os principais representantes de isso que são chamados de profetas do passado. Entre eles se encontram o inglês Edmund Burke, nascido em 1729 e morto em 1796. E os franceses Joseph de Maistre, nascido em 1754 e morto em 1821, e Louis de Bonald, nascido em 1754 e morto em 1840. Em linhas gerais, eles ansiavam por uma sociedade estável, hierarquizada, fundada em valores familiares, religiosos e comunitários, assim como na ordem, na coesão e na autoridade. Então é interessante salientar essa reação, salientar a existência desses pensadores que significam uma reação conservadora a esse processo de transformações. Agora, eu queria mencionar de que é interessante porque a sociologia surge precisamente nesse ambiente intelectual e nesse ambiente contraditório, e eu diria de que existe uma ambiguidade da sociologia, né, que está entre essas duas correntes intelectuais. Uma que é a corrente da razão, a corrente do iluminismo, a corrente centrada no indivíduo, mas também existem ideias dentro da sociologia que tem mais a ver com essa reação conservadora, que levantam algumas ideias baseadas na comunidade, na solidariedade, né, na coesão. Isso é interessante porque na sociologia desses pensadores clássicos aparecem esses conceitos, né, essas ideias que inclusive se transformam em conceito, como o conceito de solidariedade mecânica e orgânica em Durkheim. Então existe essa preocupação pela comunidade, né, que tem a ver com essa ambiguidade da sociologia, com essa reação conservadora a esse movimento de transformação, né, de surgimento do mundo moderno. Existem outros pensadores, né, que talvez vale a pena pesquisar e descobrir, né, quais são as ideias deles. Um deles, por exemplo, é Saint-Simon, né, um pensador que nasceu em 1760 e morreu em 1825.
também um pensador que tem algumas ideias interessantes e que tem a ver com o que eu tinha dito anteriormente. Por exemplo, Saint-Simon acreditava acreditava no industrialismo como domínio da natureza. Então ele tinha essa ideia de que através da indústria e desse processo de desenvolvimento, né, da tecnologia, era uma condição, né, ou era o domínio da natureza seria um resultado desse processo de desenvolvimento industrial. Como eu falei antes, a questão o desenvolvimento da indústria significa esse processo de controle e domínio da natureza. E essa ideia está presente nos clássicos. Em Marx aparece essa ideia do controle, né, e do domínio sobre a natureza. No capítulo 5º do Capital, que se chama precisamente processo de trabalho, o Marx ele desenvolve essas ideias de transformação da natureza. Já vamos começar a falar de Marx e vamos continuar na próxima aula, mas é interessante, vocês poderiam ler esse capítulo 5 de Marx, de O Capital, onde ele trata sobre o processo de trabalho. Então ele define o processo de trabalho em termos amplos. O processo de trabalho seria esse processo de transformação do homem sobre a natureza. Esse seria uma definição ampla. O conceito de processo de trabalho em sentido amplo. Ou seja, o grande objeto de trabalho do ser humano é a natureza. Então, existe um processo de transformação da natureza. E a sociedade é resultado desse processo de transformação da natureza. Isso é uma ideia que nós podemos observar. Tudo que nós usamos, as roupas que nós usamos, os bens, as mesas, cadeiras, todo isso é resultado desse processo de transformação da natureza. Todo vem da natureza. E é isso que diz Marx nesse capítulo. Mas ao mesmo tempo é interessante porque a natureza não é considerada apenas algo externo. Mas também o Marx está falando da natureza humana. Ou seja, ao mesmo tempo que o homem transforma a natureza, em sentido externo, também existe uma transformação da própria natureza humana. Então, segundo Marx, a natureza tem sentido quando se está falando da natureza humana. Ou seja, ele está falando da natureza humana. Ou seja, que o homem transforma a natureza. Quando Marx fala isso, não se trata apenas de que o homem, o ser humano, transforma as árvores em moradia ou em casas. Não se trata só disso. É isso, claro, né? Mas também que nesse processo de transformação existe um processo de transformação do próprio homem, né? Da própria natureza do ser humano. Então, a linguagem, as relações sociais, precisamente surgem nesse processo de transformação. Então, essas ideias, né, essas ideias anteriores estão presentes nas obras desses pensadores clássicos, e esses pensadores clássicos eles avançam, né? Eles transformam, né? Eles desenvolvem, atualizam essas ideias. O Saint-Simon e os outros socialistas representam uma influência
essas ideias que o Marx chama de socialistas utópicos, né, que são... Tem o Charles Fourier, que um pensador também que acreditava que era possível transformar a sociedade capitalista a partir da criação de grandes cooperativas. E o Marx chama ele de socialista utópico, porque para Marx isso é impossível, não é possível transformar o capitalismo a partir da criação de cooperativas. É interessante notar também de que essas ideias não desaparecem. Não podemos encontrar essas ideias de cooperação na olha no Brasil. Por exemplo, agora está em moda a ideia da economia solidária. Não é? Então, essa ideia da economia solidária, que seria uma forma de organização da economia a partir das relações de cooperação, são ideias que estão lá, nesses autores. Então, isso é interessante salientar. Então, esses autores que são a favor da cooperação, e que em certa medida eles rejeitam o individualismo, que é difundido pela Revolução Francesa e por essa renovação das ideias, e rejeitado por esses pensadores, que são a favor da comunidade, da cooperação. Então essas ideias são resgatadas, fazem parte das elaborações dos pensadores clássicos, ou seja, eles não criam do nada. E dessa forma que nós trabalhamos, os cientistas sociais, quando nós vamos fazer alguma pesquisa, escolhemos um tema, já outros trabalharam, já tem outros pesquisadores, tem outros trabalhos sobre esse assunto, ou seja, nunca partimos do nada. Nem sequer os clássicos fizeram isso, muito menos nós. Sempre tem gente que já trabalhou, já tem artigos produzidos, capítulos de livros que nós precisamos analisar de uma forma crítica para poder fazer uma pesquisa sobre determinado assunto. Então esses autores são influenciados por essas ideias, mas que realmente eles não é simplesmente uma cópia, mas é uma transformação, um desenvolvimento dessas ideias. O Marx ele retoma algumas ideias de outros pensadores, como esses sociólogos, esses socialistas, que ele chama de utópicos, mas também tem outros pensadores que influenciam Marx. O Hegel, principalmente por causa do método, do método dialético que ele utiliza para poder entender a natureza e as contradições a natureza do capitalismo, ou seja, a natureza das contradições do capitalismo. Além de Hegel, uma parte importante da influência e a economia inglesa. Os economistas ingleses são fundamentais para entender o pensamento de Marx. Então, praticamente são essas três fontes que influenciam a Marx, que ele elabora, ele supera muitas ideias, por exemplo, ele transforma a dialética idealista de Hegel, transforma em uma dialética materialista, ou seja, para Marx são as contradições materiais que permitem a dinâmica da sociedade. Tem uma frase famosa de Marx, onde ele afirma que é o ser social que determina a consciência, não ao contrário. Ou seja, são as condições materiais que determina a consciência dos homens. E a economia inglesa é muito importante porque esses autores, os economistas principais,
Eu vou mencionar só dois, que é Adam Smith e David Ricardo, que são os principais pensadores. Existem outros que também são interessantes de estudar, e como é Tomás Malthus e John Stuart Mill, tem outros também, né? Mas principalmente Adam Smith e David Ricardo são importantes porque eles elaboram uma teoria, que é a teoria do valor-trabalho, que vamos falar na próxima aula.